A Sancor, em parceria com a Santa Casa Dona Carolina Malheiros e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, lança em São João da Boa Vista a campanha Coração Alerta, um projeto que visa a diminuição de 50% da mortalidade no Brasil. A cada ano, cerca de 17 milhões de pessoas morrem de infarto no mundo. Pensando nesse número assustador, em diminuir, na verdade, esse número, foi lançada a campanha Coração Alerta. Aqui conosco está o doutor cardiologista André Bittar e a nossa consultora de saúde, doutora Ana Cristina Torque, que vão nos explicar um pouco mais, a princípio, o que é essa campanha. Tá, a campanha Coração Alerta, ela surgiu pela Sociedade de Hemodinâmica, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no intuito realmente de alertar a população sobre realmente o risco do infarto, né, do coração, que a gente diz, geralmente, e realmente mais do que isso, né, orientar as pessoas realmente que o risco está presente e para ir procurar um trabalho mais de prevenção, um tratamento precoce, realmente ficar alerta desse problema que é muito atual hoje no dia a dia nosso. A campanha foi lançada essa semana, doutora. A senhora acha que com essa experiência toda que a senhora tem dentro de hospital, é uma campanha que vai reforçar principalmente a prevenção das doenças cardíacas? Acho que sim. Agora, um ponto que eu acho muito importante ressaltar naquilo que o André comentou é assim: por que é que hoje se tem mais doenças cardiovasculares, né, André? Então, temos a questão, se faz mais diagnóstico, tem mais o tal do estresse, tem mais erro alimentar, tem mais doença. Como é que é um pouquinho dessa história? Porque o hospital, na verdade, ele é a linha final, né, André? A gente tem uma história muito longa até chegar no hospital. O processo é muito maior, realmente. O hospital realmente é a parte final, né? A parte realmente que o paciente chega já com a doença teoricamente já estabelecida. A gente sabe realmente por que as doenças cardiovasculares estão muito hoje realmente na mídia, muito em alta? Porque realmente está aumentando muito, né? Realmente as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam hoje no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo também. Nos países desenvolvidos o câncer também está chegando próximo disso. Mas atualmente no Brasil realmente é o que mais tem deixado a pessoa com incapacidade para o trabalho, para a vida normal, ou realmente fazendo a pessoa morrer. Como é que funciona essa campanha? O que contém nela? Então, na verdade, a ideia da campanha é realmente assim, que os números ainda nossos do Brasil falam que a gente ainda faz, muito pouco feito o trabalho preventivo da parte do coração, né? E os pacientes às vezes são muito mal, às vezes atendidos, né? Ou chegam muito tarde ao hospital para o atendimento. Então a ideia é essa, a ideia é fazer a população entender que é uma doença que está em crescimento, né? Com as mudanças que a gente está tendo em termos de alimentação, de estresse do nosso dia a dia, né? Outras doenças surgem nesse intermeio, realmente fazendo que esse índice aumente. Então a ideia é, vamos saber que realmente a doença existe, está presente, está em crescimento, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo, né? Realmente para a gente que não chegue na etapa final, que geralmente é a etapa que a gente encontra no hospital. Doutor, esse mês faz um ano de aniversário da hemodinâmica na Santa Casa. Qual é o resumo que o senhor faz desse último ano, desse ano de, na verdade, de saúde para a população? Exatamente, você está com a razão. Esse mês completamos aí um ano. A minha expectativa, eu achei realmente que superou até. A gente fez realmente bastante exames, já estamos aí no exame de número 300 praticamente, né? Então, quer dizer, a população, teoricamente, São Joanense está sendo melhor assistida. Eu acho que a gente está tendo bons resultados, né? A própria população que acaba passando por lá tem visto isso, mas realmente ainda existe uma grande frustração, que é a maioria da parcela da população, que é a população mais carente, que é o do SUS, realmente, que a gente ainda não conseguiu esse credenciamento que a gente tanto aguarda. Bom, para deixar bem claro, o problema não é com a Santa Casa, não é uma questão de falta de vontade dos funcionários da Santa Casa.
Não, pelo contrário, né? Assim, quando se começou a discutir sobre a hemodinâmica e a cirurgia cardíaca, na verdade essas coisas elas andam juntas, né? Quando a gente vai assistir um paciente do ponto de vista cardiovascular, ele tem que ser assistido desde a consulta do exame, do cateterismo, que né, é a base do que se faz lá dentro da hemodinâmica, as angioplastias, que são as cirurgias endovasculares que o Dr. André faz, aliás, é o único hemodinamicista de São João, estávamos brincando aqui agora, e o Dr. Skander Mussi, que faz as cirurgias cardíacas. Na verdade, nós, um ano antes de inaugurarmos, né, a hemodinâmica, André, exatamente, nós começamos a fazer esse planejamento, e foi muito investimento, principalmente em recurso humano, porque quando nós imaginamos trazer isso para dentro do hospital, nós precisaríamos ter enfermeiros capacitados para isso, auxiliares e técnicos de enfermagem que soubessem lidar com o paciente num pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é pesadíssimo, num pós-operatório de cirurgia, né, de angioplastia, que é a cirurgia endovascular. Nós tínhamos que ter um leito na UTI, que normalmente não é junto com os demais pacientes por questões de infecção, porque é um paciente que não tem infecção, ele não pode ir para a UTI junto com os outros. Nós tivemos que comprar equipamentos, nós tivemos que equipar o centro cirúrgico, nós tivemos que... foi um longo investimento, né, André? Reformamos aí uma área de quase 400 metros quadrados dentro da Santa Casa. Foi muito custoso, né, André, a compra da máquina. Na verdade, assim, essa parceria que a Santa Casa e a Sancor fizeram foi uma parceria que foi muito suada, né? Foi muito esforço e para nós, assim, talvez a população não tenha a noção exata do quanto a gente fez de festa quando fizemos a primeira cirurgia cardíaca, a primeira angioplastia, porque assim, um hospital de pequeno porte, um hospital de médio porte não conseguiria fazer isso, porque a gama de recursos que você tem que ter, tanto humano quanto tecnológico, é muito grande. Então isso foi uma chancela de qualificação, né, da Santa Casa, quer dizer, nós temos um serviço qualificado, hoje nós somos um hospital de grande porte, nós temos mais do que 150 leitos, então nós somos um hospital de grande porte com condições de oferecer para os pacientes daqui tudo o que eles têm em Ribeirão, em Campinas, em São Paulo. Quer dizer, hoje não tem nada que o André não consiga fazer aqui dentro da Santa Casa que um paciente precise. Lembrando que a Santa Casa atende toda a região, né? Exatamente. Inclusive, assim, o afluxo de paciente para a região, e nós estávamos conversando isso agora, né, André? Assim, hoje nós não podemos dizer assim, não, nós não queremos atender a região, porque São João, naturalmente, em razão da quantidade de médicos, da quantidade de profissionais, da quantidade de especialistas que nós temos aqui, há um afluxo natural de pacientes para cá, né? A própria necessidade de atendimento da saúde pública drena os pacientes para cá, independente da gente querer ou não querer. Então, nós temos que ter uma tratativa agora, tanto com o poder público quanto com a sociedade, né? Eu venho dizendo isso há muito tempo, assim, qual é a Santa Casa que nós queremos ter? Nós queremos ser um hospital regionalizado. Qual é a vantagem de ser um hospital assim? Você tem condições de ter mais investimento público, e aí você tem condições de fazer um atendimento melhor para o resto da região, mas para nós também, né? Quer dizer, o São Joanense ganhou com a hemodinâmica, o São Joanense ganhou com a oncologia, ganhou com a diálise, ganhou com isso tudo. E a partir do momento em que a gente não puder ser regional, talvez a gente não possa dispor desses serviços. Mas a pergunta que você me fez, que foi a questão do credenciamento com o SUS, existe um longo processo burocrático e a gente tem que primeiro mostrar o serviço, provar que a gente consegue funcionar, provar com uma documentação imensa, extensa, né, a nossa capacidade de atendimento. Isso vai para o município, vai para o estado, vai para a União. Existe um longo caminho até isso chegar no Ministério da Saúde, depois eles validam o nosso serviço e aí eles trazem esse credenciamento. Nós tínhamos a expectativa que num tempo aí de mais ou menos um ano a gente conseguisse esse credenciamento. E, infelizmente ainda não foi possível, mas nós contamos com a vontade política e a ajuda, né, de todo mundo que está na secretaria, no Departamento de Saúde, à frente da Prefeitura e do Governo do Estado, para nos ajudar a agora, em 2013, tocar com muito empenho essa questão desse credenciamento. Doutora, afinal de contas, a gente fala em infarto, infarto, uma pessoa morreu, acabou o coração. O que é um infarto? O que causa isso tudo? Então, a ideia o infarto, é o ponto final da doença cardíaca. Então, assim, existe uma doença muito conhecida, que é a doença aterosclerótica, que é a obstrução das artérias do coração, que se iniciam desde o nascimento.
Então, assim, essa placa de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias do coração, em algum momento elas podem realmente se tornar bastante importantes e causar alguns sintomas cardíacos. E quando realmente, agudamente, ela causa um sintoma, geralmente é um infarto. O infarto nada mais é do que a obstrução aguda do fluxo de sangue na artéria do coração. Então, quer dizer, o coração acaba ficando com uma região com falta de irrigação de sangue e, consequentemente, começam a aparecer alguns sintomas característicos do infarto por si. E para. A máquina para. Teoricamente, sim. Né? Existem alguns casos, realmente, de infartos, a gente sabe isso, que não são poucos os casos, que algumas vezes, realmente, essa agudização da doença aterosclerótica pode realmente causar a morte do paciente. E nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente está de volta.